Boa tarde a todos. Em nome de Deus e do povo de Canguaretama, vamos dar início à 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Canguaretama. Peço aos nobres vereadores que for fazer uso da tribuna que se inscreva digitalmente. Convido o vereador Aloysio Hermínio a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na galeria desta casa e os que em casa por sistema aqui desta casa, meu boa noite. Inicialmente, eu comunico à população de Canguaretama que no momento que eleito vereador, detentor de um mandato eletivo, tenho satisfação para com a população de minha cidade. Qualquer ato, atitude que venha tomar na esfera política, Canguaretama será consultada, porque minha vida política, a partir de 1º de janeiro de 2025, pertence à população de Canguaretama, que votaram em mim e os que não votaram. Sou vereador de... E hoje de manhã, ao acordar, fui surpreendido pelas redes sociais de que estaria na base do gestor municipal, na base do prefeito. E me sinto na obrigação de vir a esta tribuna, como eu faço agora, esclarecer à população de Canguaretama que não faço parte, não estou na base do governo municipal. Sou um vereador, estou vereador de forma independente. Então fiquem tranquilos, Canguaretama, que minhas posições, atos e atitudes serão postos ao crivo dos senhores. Irei onde vocês permitirem, porque eu estou apenas representando uma população e o mandato é da população de Canguaretama. Dito isto, ficado esclarecido a situação que foi posta de manhã, quero parabenizar pelo evento do Santo Antônio do Povo, que foi bonito, 4 dias de festa. Quero inclusive agradecer a população da nossa cidade que custeou esse evento em mais de R$ 1 milhão. Não importa se o dinheiro ele é oriundo do governo federal, estadual ou municipal. Orçamento, ele é do povo. E o povo custeou
esse evento. Bonito. Não foi tão organizado como deveria mas eu acredito que nos próximos anos vá se aprimorando, até porque os erros servem para o aprimoramento do homem. Mas agradecer, por fim, toda essa população, comerciante, servidor público, o pescador, cortador de cana, agricultor, a dona de casa, o empregado, o desempregado, que, através do seu orçamento, saiu do bolso dele, custeou uma festa de mais de R$ 1 milhão. Passado a ressaca do Santo Antônio do Povo, resta agora ao gestor mostrar, apresentar receitas e despesas, ônus e bônus. O que ganhamos durante 4 dias e o que se gastou durante 4 dias. E da forma que gastou. Porque o dinheiro público, quando gasto, ele deve ser justificado para o dono desse dinheiro, que é a população de Canguaretama. É hora do prefeito, do gerente, do administrador, depois da ressaca, chamar os secretários. Secretário de Saúde, vem cá. O que está acontecendo que Canguaretama não tem raio-x para destinar às pessoas que precisam? Secretária de Saúde, de Educação, vem cá. Por que o fardamento não chegou? Secretário de Obras, por que as praças de Canguaretama e os bancos de praça, que eu vou falar hoje, é uma indicação minha, estão danificados? Secretário de Turismo, qual é a política pública que você está implementando para trazer, fomentar o turismo e, consequentemente, a economia na nossa cidade? Porque se eu fosse prefeito de Canguaretama, eu faria isso. Traria as rédeas os secretários, eles teriam que me mostrar resultados. Primeiro, secretário, a meu ver, a meu entender, eles têm que ter capacidade técnica, não capacidade política, mas técnica, porque senão não resolve. E eu não canso de dizer que nós estamos num barco à deriva. Estamos indo em direção a alto mar para a destruição. Ou o prefeito, ele chama esse secretário e diz: aqui veio, ou findaremos os 3 anos e meio num eterno descaso. Por quê? Porque a gestão municipal não se encontrou ainda. A gestão municipal não se encontrou ainda. Eu acredito que não seja por maldade da pessoa física do gestor, mas por ineficiência da capacidade de escolha dos secretários, poder de mando, poder de administrar. E eu tenho até dúvida se ao término desse mandato ele vai querer ser novamente candidato à reeleição, tendo em vista a ineficiência do serviço público prestado sob sua gestão. Então, senhores, eu torço, sinceramente, eu moro aqui, eu compro aqui, eu vivo aqui, eu ando nas estradas de Canguaretama. Eu estou dia a dia com a população de Canguaretama, vendo suas arguras, vendo seu sofrimento. E eu mais do que ninguém, eu quero que dê certo a gestão do cidadão. Eu quero é que dê certo, que funcione. Mas está impossível de dizer
contrário disso. Se ele estivesse trabalhando no sentido de melhorar, de aperfeiçoar, de aprimorar o serviço administrativo voltado à população, mas não está. Ele não está fazendo qualquer esforço. Eu não vejo isso. O comércio de Canguaretama sofre, os comerciantes sofrem. O comerciante sofre porque não tem nenhuma política pública voltada ao incentivo, ao apoio, à fomentação da economia local. Eu não vejo nenhuma política pública nesse sentido. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar na noite de hoje é esse excesso de demissões de secretários. O que é que está acontecendo que a administração está trocando tanto de secretários? É ineficiência deles? É ineficiência do gestor em dizer como eles devem gerir suas pastas? Então, são pontos que ele tem que esclarecer a população de Canguaretama. E esclarecer também a nós que somos os fiscais, não só representantes do povo, mas fiscais da administração pública. É nosso papel constitucional, regimental. Inclusive está também na lei orgânica do município. Por fim, senhores, quero dizer que padece a população de Canguaretama. Mais uma vez, estive com um cidadão na clínica Doutor Popular em busca do raio-x. A pessoa que me atendeu foi enfática em dizer que nós fazemos o raio-x, mas para quem paga. Para o município não fazemos, porque não nos pagaram. Ora, se você paga, faz festa, nada contra festas. Pelo contrário, é constitucional também lazer à população, assim como saúde, educação. Mas, primeiro, as urgências, emergências, necessidades primárias à população. Ora, quem gasta, quem paga mais de 100 mil a um cantor, por que não pagar 60 mil que deve a um prestador que prestou o serviço? É uma incongruência grande, é uma disparidade de atitudes quando age dessa forma. Eu não poderia ser omisso em dizer que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós estamos num barco sem rumo. A população de Canguaretama, principalmente a mais carente, está exposta. Está ao Deus dará. Não posso fazer, eu, vereador Aloísio, que estou vereador, não sou, estou, porque não existe a profissão de vereador ou deputado, você está, é temporário. Eu não posso fazer, eu deveria, o que eu gostaria. Eu não tenho o poder de mando, eu não tenho o poder de execução, eu não tenho o orçamento na mão. Me dói quando vejo cada cidadão de Canguaretama, detentor, proprietário do dinheiro público, tendo o seu direito ceifado, negado. Não posso fazer porque o subsídio que eu recebo como vereador, por estar vereador, eu não o gastarei de imediato. Quero dizer à população. O dinheiro que sai do seu bolso, população de Canguaretama, voltará para o seu bolso. Tem um projeto que não revelarei agora,
mas que todo o subsídio que eu recebo desta casa, que sai do dinheiro, por esta casa, que sai do dinheiro de vocês, está sendo guardado e voltará para vocês, porque eu não faço da política profissão, nem estou vereador para me beneficiar. Mas ainda é muito pouco. Quem tem essa obrigação de administrar, de gerir o dinheiro da população é quem tem a chave do cofre. Quem tem a chave do cofre é o gestor municipal. Por isso, muitas vezes, eu fico com mãos atadas. Ajudo da forma que posso. Gostaria muito de ajudar toda a população, principalmente os carentes e vulneráveis. Aqueles que vêm até mim pedir uma cesta básica e trabalha na reciclagem, que inventaram esse nome bonito, que é lixão. São os recicladores. Mentira, não são recicladores, não. São as pessoas que estão ali em estado de miserabilidade por omissão do poder público municipal. Do poder público municipal que até maio já recebeu, fim de maio, mais de 80 milhões de reais. Agora, para saber como é que está sendo dividido, distribuído na esfera social. Eu não vejo. Muito obrigado a todos por terem me ouvido e dizer que estarei aqui sempre combatente em prol da população que acredita em mim. Muito obrigado. Solicito aos vereadores, de forma digital, registre a sua presença. Vereador Isabel, vereador Joel e vereadora Marta. Todas as faltas justificáveis. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ata anterior. Ata da 15ª sessão ordinária, primeiro período da legislatura 2025-2028, 16ª legislatura da Câmara Municipal de Canguaretama, realizada no dia 10 de junho de 2025. Presidente, José Elano Souza Lima. Vice-presidente, Joé Manuel Andrade do Nascimento. Primeira secretária, Valesca Alice da Silva Nascimento. Segundo secretário, Fábio Nunes da Silva. Realizado. A ata está para discussão e votação. Ata aprovada por unanimidade. Peço à primeira secretária que faça a leitura de matéria do expediente. Projeto de Lei de número 016 de 2025 dispõe sobre o acesso gratuito de pessoas com deficiência e seus acompanhantes a eventos culturais, esportivos e de lazer no município de Canguaretama-RN e outras providências, de autoria do vereador José Elânio. Projeto de Lei de número 017 de 2025 dispõe sobre a criação do Programa Municipal de gratuidade para emissão da primeira Carteira Nacional de Habilitação, CNH gratuita, para as pessoas de baixa renda no município de Canguaretama-RN e de outras providências, de autoria do vereador José Elânio. Indicação de número 113 de 2025. Indica o excelentíssimo prefeito municipal, Leandro Varela, que seja feita uma reforma nas paradas de ônibus de todo o município de Canguaretama, tendo em vista a situação precária que algumas dessas paradas se encontram, carecendo de uma estrutura adequada para atender a população, de autoria da vereadora Valesca Alice. Indicação de número 114 de 2025. Solicita ao Poder Executivo o treinamento de servidores públicos para o atendimento adequado a pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, de autoria da vereadora Carla Simone. Indicação de número 115 de 2025.
solicita ao Poder Executivo o calçamento da rua Zé Calazans, localizada no bairro de Nossa Senhora da Conceição, na Areia Branca, de autoria da vereadora Simone Vieira. Expediente lido, senhor presidente. Solicito a primeira secretária. Faça a leitura das matérias do dia, uma por vez. Projeto de resolução de número 004 de 2025 dispõe sobre a definição das ações do Poder Legislativo Municipal para o quadriênio de 2026 a 2029, para o que possa integrar o PPA do período e de outras providências, de autoria do vereador José Elânio. Solicito ao relator parecer projeto. Boa noite a todos. Diante foi exposto esta comissão Constituição e Justiça, entende que o projeto de resolução número 004/2020 atende aos requisitos de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e técnica legislativa, sendo legítimo o exercício da competência da Câmara Municipal para definir sua programação no PPA. Voto favorável, senhor presidente. A projeção do duodécimo orçamentário para o período com base em valores históricos e na estimativa de evolução inflacionária PCA, definição de metas físicas e financeiras detalhadas em programas continuados e finalísticos, como manutenção da estrutura legislativa, funcionamento dos gabinetes, ouvidoria, Câmara itinerante, cesta cultural, reformas estruturais e aquisição de bens permanentes. O estabelecimento de mecanismo da revisão anual automática, assegurando a atualização dos valores em conformidade com os índices inflacionários, protegendo o poder de compra da dotação legislativa. A previsão de autonomia para alteração de ações e metas por meio de decreto legislativo, como comunicação ao Executivo até o prazo legal estabelecido. Tal iniciativa busca assegurar não apenas o funcionamento eficiente da Câmara Municipal, mas também a valorização da atividade legislativa, com a aproximação com a população por meio de ações com a Câmara itinerante e eventos de integração comunitária e educativa. Por fim, a matéria conta com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, testando sua constitucionalidade, legalidade, regularidade formal e material. Diante exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente resolução, que representa um importante passo no fortalecimento da gestão pública legislativa em nosso município. Projeto de lei número 004 de 2025 está para discussão e votação. Presente projeto, o senhor poderia, por gentileza, se ater teor projeto posto. A leitura foi bem eficiente e objetiva, Luiz. É sobre a manutenção, os trabalhos da casa para o próximo ano de 2026. O que é os objetivos que a gente tem para poder fazer
em nossa casa para o bom funcionamento da Casa do Povo. Tem mais, vereador. Termos orçamentários. Está tudo no projeto. Você não teve conhecimento do projeto desde a semana passada? Você não deu uma olhadinha, não leu? A pauta foi colocada ontem. Quando tiver qualquer dúvida, Luiz, você peça ao secretário para ele poder enviar para você. Ele enviar em PDF para você poder dar uma leitura melhor. Quando você tiver alguma dúvida, para não deixar para o plenário na hora da... Mas a hora de discutir. Por isso que eu Sim, perguntei. Ora, se você apresenta um projeto, o senhor tem o conhecimento dele, Pelo- pode debater. pelo jeito... É só uma informação que eu Não, perguntei a Vossa Excelência. tranquilo. A questão orçamentária. Tranquilo. É que O nem eu senhor falei, deve saber. tudo no projeto direitinho, Sim, mas eu detalhado. não estou correto, o senhor me perdoe. Já que o senhor está Pronto. aqui ao vivo, né? Só para o senhor me dizer a questão orçamentária. Quando você dúvida, que nem eu lhe falei, para não fazer questionamento, você peça antes, porque eu estava falando, não tinha conhecimento, não estava com o projeto de forma detalhada como você gosta. Então, sobre o orçamento da Câmara, os valores todos, valor final, total, para o ano que vem, eu não tenho aqui o número correto do valor total, por isso que eu não posso lhe responder, mas por isso que eu lhe digo, mas por isso que é colocado bem antes o projeto para vocês analisar. Mas o valor total eu não tenho recordação Tá certo. para o próximo ano. Certo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, é uma resolução interessante. A Câmara ela é autônoma, apesar de não possuir personalidade jurídica para algumas ações. E o fato de ter essas ações informadas no PPA, eu não vejo óbice nenhum, problema, nem questionamento nenhum, a não ser em questionamento. Eu acho que esse projeto deveria ter sido discutido antes, né, ter sido feita uma reunião com os vereadores, até para ouvir cada um, para que a gente pudesse também ter participado da construção desse projeto. Até porque ele trata da manutenção dos nossos gabinetes, se trata da verba dos gabinetes para manutenção do trabalho do Legislativo. E eu notei que todas as ações que estão nos anexos aqui, tá bem detalhado, está bem explicado, elas realmente têm uma progressão. E teria sido a oportunidade para a gente discutir o trabalho individual de cada um, né, dentro do orçamento da Câmara, porque mesmo tendo uma pequena projeção, né, na manutenção do gabinete de forma individual de cada vereador, ela depois segue uma constância para 2027, 2028, 2029. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de discutir isso depois, até porque fica dentro do projeto essa abertura para que se faça essa modificação. E que não se caia no comodismo, porque a gente está vendo aqui projeções bacanas para todas as ações da casa. E depois a população deve entender mais detalhadamente quando a gente puder colocar isso, essas informações, de forma mais simplificada. Mas eu não considero que seja desinteressante o projeto, não, é interessante. Só fica que essa ressalva realmente deve ser ouvido e discutido com cada vereador, até porque em sua particularidade ele trata das ações também dos nossos gabinetes. Mas é bacana. Votar favorável. Vereador Vinícius, mas o orçamento do Odécimo suporta tudo que. Vereador Luiz, pelo que eu estou vendo aqui, e com a projeção que deve ser feita para o duodécimo, que ele tem que ser reajustado anualmente, ele pode vir a suportar até um pouco mais do que isso. Só fico assim, incomodado realmente com a situação individual de cada vereador. Isso não foi bem observado. Todos os recursos têm voltados, de modo geral, para a Câmara, está bem aqui, está bem detalhado e bem explicado nos anexos. Existe um trabalho individual de cada gabinete.
eu senti falta tanto na construção, na reestruturação do organograma dessa casa, o senhor também se como agora na manutenção dos gabinetes. De um modo geral, os recursos que vão pela mesa diretora dessa casa, está aqui toda a progressão detalhada. Forte, sim. Eu não analisei a planilha bem detalhadamente. Inclusive, se o quiser, a gente pode. Estarei, viu, à disposição dos nobres vereadores e excelentíssimos vereadores. O que for bom para nossa casa, estiver dentro do orçamento, pode contar com o presidente. O presidente está à disposição para fazer o melhor para a nossa casa e para o povo de nossa cidade. Projeto de lei número 004 de 2025 está aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária dar continuidade à leitura. Indicação de número 098 de 2025. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade que seja criado e executado um programa municipal voltado à substituição progressiva de casas de taipas por moradias em alvenaria, bem como a construção de fossas sépticas em residências de famílias carentes no município. De autoria do vereador Jackson Adriano. Vereador Jacques, deseja justificar? Sim, senhor presidente. Fica à vontade. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, presidente, demais novos vereadores, a todos que estão aqui na galeria e aqueles que nos assistem de casa. Eu fiz essa indicação voltada para a construção e, na verdade, era para ser a substituição, né? Para que haja substituição de casas de taipas que ainda em nossa cidade são muitas de verdade. E eu me admirei quando eu estava andando na Areia Branca, eu também descobri que existem muitas casas que não possuem fossas sépticas. Então, questão de higiene, de saúde. Eu pensei em realizar essa indicação porque foi um pedido do povo que estava naquela comunidade. Isso eu estou falando não é só da Areia Branca, mas existem outras comunidades que também faz a falta justamente dessas fossas e existem a necessidade da substituição de suas casas de taipas por casas de alvenaria. Então, pensando nessa população mais humilde e carente de nossa cidade, resolvi fazer essa indicação por necessidade deles, por necessidade da nossa população. Questão de higiene, questão de saúde também. Até porque as famílias de baixa renda de nossa cidade, elas não têm condições, muitas vezes, nem de ter o próprio alimento. Imagina conseguir fazer uma substituição de suas casas, de suas moradias. Como eu disse a vocês, existem residências em nossa cidade que sequer ainda possuem fossas sépticas. Então, essa indicação ela vem a ser realizada para que o gestor municipal ele tenha um olhar especial para a construção, a substituição dessas casas de taipas, como também a construção de fossas sépticas em comunidades que necessitam desse trabalho a ser realizado pelo Executivo. Muito obrigado a todos. A indicação número 098 de 2025 está para discussão e votação. Vereador Jackson, o senhor está parabéns pela indicação. É uma necessidade que vem enfrentando nas últimas décadas, que é a questão de habitação. E eu acho que é a hora de nós mostrarmos a situação. Esta Câmara tem comprometidos com a população, com
também é a hora do gestor sobressair em relação fazendo a construção dessas casas que atualmente são de taipa. Mas lembrando ainda que gostaria de fazer um adendo, obviamente não a sua indicação é juridicamente impossível emendar a indicação do colega, mas apenas de forma informal, acrescentar aí a feitura, a construção das casas daqueles cidadãos que viviam na creche de invasão aqui em Franca, e atualmente estão em casas alugadas, né? No programa Aluguel Social, que parece-me estão sendo devidamente pagas. Está havendo uma hora ou outra, está havendo um conflito dos proprietários pelo não recebimento. Então, o senhor está de parabéns pela indicação. O senhor, como não oficial, é o representante do governo, o líder do governo nesta casa, mas sabe que o senhor é da base, é um defensor ferrenho e afinco, está correto? Defender aquilo que a gente acredita. Fale com ele, para ele ser mais sensível. Você não ter onde morar ou morar em condições subhumanas, degradantes, isso foge à racionalidade. Qualquer cidadão que tem o poder de cognição e definir o que é bom e o que é má. Isso é má. Isso é ser cruel para com o cidadão detentor do dinheiro público. Parabéns. Eu estou de parabéns mais uma vez pela sua sensibilidade, tratar do tema e cobrar nesta casa. Vereador Jackson, eu gostaria de lhe parabenizar. Muito certeiro. Chega a ser muito triste quando a gente vê essa realidade de perto. Chega a ser mais triste ainda a situação dessas pessoas em períodos de chuva, o desespero que bate nessas famílias quando chove e são chuvas fortes. A gente já presenciou em Piquiri muitas casas caindo, desabando, e é desesperador você ver essa realidade. Então, o senhor foi muito certeiro, o senhor foi muito sensível nessa indicação. Torço muito para que dê tudo certo, para que essas pessoas elas voltem a ter dignidade de moradia. E não só de moradia, de alimentação, de comida, de emprego e tantas outras coisas que elas merecem. Parabéns, vereador. Vereador Jackson, eu também concordo com as palavras dos colegas, vereadora Valesca e Luiz. Também lhe parabenizo. É uma luta constante dessa casa, são pedidos constantes, não só da legislatura passada, como das outras também que passaram. Isso me remeteu até uma lembrança dessas casas que o vereador Luiz falou. Para quem não sabe, nós somos usados até como referência, projetos do município à época, para todo o estado, para a aquisição dessas casas que vêm do governo federal para a construção daquela creche. Porque nós estávamos à frente nas aprovações, aprovávamos de urgência. E lembro de um dia que o prefeito Leandro, enquanto vereador, me questionou sobre essas urgências, da aprovação desse projeto. E a questão é a sensibilidade que o senhor está tendo, que a gente sempre teve. E foi o que eu disse a ele. Nós chegamos em casa, estamos protegidos nos nossos lares, sobre os nossos tetos. E para quem não está? Como é essa realidade? Não é fácil. Então, naquela época eu até disse, quantas vezes vier de urgência, eu vou colocar aqui à disposição da urgência para os nobres colegas reconhecerem. E eu vou reconhecer de imediato.
Isso está até, tá até gravado, está em ata, tá? E lembro que ele até silenciou, nem respondeu, porque às vezes pesa na consciência. E eu espero que realmente pese na consciência do prefeito e que ele venha atender esse pedido, que é uma solicitação tão antiga dessa casa, né, que não passe mais para outra legislatura. Então o senhor está de parabéns, viu? Voto favorável. Queria só pegar uma oportunidade para esclarecer uma situação que eu esqueci de citar. São mais de 400 casas no nosso município que são considerados taipas. 400. Certo? Consequentemente, se é taipas, também provavelmente não tem fossas sépticas. Então, é um número bem alarmante, considerando que Canguaretama hoje é a 16ª cidade maior do nosso estado, tem uma economia muito alta e não é uma situação que é de agora. Lembrando, isso é de muitos anos. Então, se Deus quiser, o prefeito está tendo esse olhar para a habitação do nosso município e eu creio que em breve vamos ter um programa voltado para a substituição desses programas. A indicação número 098 de 2025 está aprovada por unanimidade. A primeira secretária dá continuidade à leitura. Indicação de número 101 de 2025. Indica que seja realizada a climatização de todas as salas de espera, recepção das unidades básicas de saúde, UBS, de autoria do vereador Aloysio Hermínio. Vereador Aloysio, deseja justificar? Sim, Excelência. Quero fazer uma parte da minha própria fala. Na verdade, abrir um parênteses para tratar assunto agora recente. Quando eu fiz a pergunta a Vossa Excelência no projeto de sua indicação, foi no sentido de constrangê-lo de forma alguma. Até porque do meu feitio, da minha postura, constranger qualquer colega aqui nesta casa, ser indelicado ou ser grosseiro, mas eu perguntei no sentido, aliás, pelo fato de não ter projeto discorrido em mãos. Eu não lembrava desse dado orçamentário, por isso perguntei a Vossa Excelência, mas não tendo o condão de tentar deixar o senhor em situação desagradável, ser deselegante com Vossa Excelência. Não entenda dessa forma vinda de mim. E quanto à indicação posta por mim, o município dispõe de recurso mais que suficiente para climatizar todas as recepções das UBSs do nosso município. Eu sou usuário do SUS a nível estadual também. Tomo vacina lá. Quando estou padecendo de alguma enfermidade, vou sim lá. Eu acredito no SUS. Acredito no SUS quando ele é bem gerido, bem administrado. Digo isso para justificar que eu conheço a realidade do SUS, as suas nuances, suas deficiências, no que concerne ao poder aqui da administração de décadas. Vejo que ele vai muito aquém da necessidade do usuário, do cidadão, do detentor do direito. Eu estive lá recentemente numa UBS e vi o quanto é desconfortável você ficar numa recepção, você já está convalescendo de uma patologia, e você ficar convalescendo lá num clima totalmente escaldante. Então, como o município dispõe de muito dinheiro, de muitos recursos, nada mais lógico e óbvio e necessário a implantação, a colocação desses ar-condicionados
nessas recepções dessas devidas unidades. Eu gostaria de contar com o apoio dos colegas nessa propositura. A indicação do vereador Aloysio Hermínio está para discussão e votação. Vereador Aloysio, só parabenizá-lo pela atenção, né, com a saúde. A saúde é uma área que eu me identifico muito, porque tenho muitos familiares voltados a trabalhar nessa área, trabalhando nessa área, mais de 40 anos. E realmente, às vezes, a gente esquece pequenos detalhes como esse. O atendimento é muito importante, a gente sabe que o acolhimento é importante, mas encontrar uma infraestrutura bacana também é muito importante para a saúde pública do nosso município, até porque, como o senhor disse, eu acho belíssimo o SUS. Se o SUS fosse executado a forma com que é descrita a lei, a gente teria o melhor sistema de saúde do mundo, né? Porque, diferente de muitos países, né, que o sistema de saúde não é gratuito, nós temos um sistema de saúde gratuito. E eu sempre sou feliz por isso. Mas eu gostei demais dessa observação que o senhor fez. Eu acho que nós temos muitos recursos, sim, até porque, como o senhor bem disse, acabamos de gastar aí no município, salvo engano, deve passar dos 2 milhões numa festa. São 16, 17 unidades básicas de saúde que a gente tem, salvo engano, acho que são essa quantidade. Não seria um custo alto, até porque algumas já são climatizadas. Então, muito bacana essa atenção que o senhor teve. Tá? Parabéns. Obrigado, vereador, pela sensibilidade e o apoio nesta propositura. Gostaria também de parabenizar pela indicação, né? Também aproveito o momento, eu estive conversando com o prefeito, antes mesmo da sua indicação, há um tempo atrás, e ele tem interesse, não só fazer a instalação dos ar-condicionados nas recepções, como também fazer uma grande reforma nas unidades de saúde. Até como o vereador acabou de citar, o vereador Vinícius, algumas unidades já têm climatização nas suas recepções. Então ele tem grande interesse, sim, como vocês sabem, né? Os recursos que vêm da saúde são diferentes que vêm da cultura, que vêm da educação, e que em breve terá, sim, trabalho voltado para a manutenção e instalação de novos ar-condicionados, principalmente também a recepção. Obrigado, vereador, e dizer que o senhor já traz boas novas em relação à indicação. Muito obrigado. Vereador Aloysio, eu gostaria de lhe parabenizar por essa indicação certeira. E quando um doente chega em uma UBS, que não tem climatização, você já fica extremamente agoniado com aquele calor, muita gente doente, enfim. É uma indicação muito certeira. Algumas unidades de saúde já têm, isso é bom. E outras eu espero que chegue muito, muito em breve, né? Como o vereador Jackson falou, que o prefeito já sinalizou que tem esse interesse. Estou torcendo para que dê tudo certo. Essa indicação foi extremamente certeira. Parabéns. Muito obrigado, vereadora. Isso, mais uma vez, mostra que nossos colegas estão comprometidos, assim como eu, com o bem-estar de toda a população, de todos os munícipes de nossa cidade. Muito obrigado, vereadora. A indicação número 101 de 2025 está aprovada por unanimidade. A primeira secretária dá continuidade. Indicação de número 102 de 2025. Indica que seja feita a substituição dos bancos da praça localizado na Praça Augusto Severo, de autoria do vereador Aloysio Hermínio. Deseja justificar, vereador Aloysio? Sim, presidente. Fica à vontade. A praça pública de qualquer cidade é o cartão postal de visita. Quando você vai, eu conheço mais de 100 cidades do Rio Grande do Norte, dentre 167. Quando a gente chega, adentra a cidade, a primeira coisa que a gente encontra é a praça pública. Dali, já dá para você fazer um espelho
do porte da cidade, da questão de administração, da parte de infraestrutura. E Canguaretama está a anos-luz desse conceito. Na verdade, se você for ao lado da igreja matriz, eu me refiro aqui, não é bem da Praça Augusto Severo. Os bancos estão danificados, mas em melhor condição. Se você vai à lateral da igreja matriz, você verá que os bancos de praça, eles estão sem aquela parte de madeira, né, que forma o corpo do banco, estão danificados, deteriorados. E um banco daquele, eu estive em Natal domingo, com certo material de construção, e fiz questão de ver, e saber o preço. Não passa de R$1.000. Ora, chega um turista de fora, senta num banco daquele, o banco sem aquelas hastes de madeira. É uma coisa elementar. Já deveria ter feito. Então, eu acredito que isso aí é um valor insignificativo, irrisório, para o orçamento que nós temos hoje. Somos uma cidade milionária, somos uma cidade de milhões. Então, que são substituição de banquinhos, né, que enfeita a praça, causa um aspecto bonito. E, obviamente, o turista que chega, o transeunte que passa, ele vai ver uma organização por parte da administração pública. Em contrário disso, mostra desleixo, descaso para com os usuários, sem falar na possibilidade de causar acidentes. Então, explicação que eu acho que há a possibilidade de fazer de forma rápida, porque o dinheiro, o valor é muito ínfimo, muito pequeno em relação ao que gastamos. E eu conto com o apoio de Vossas Excelências. A indicação número 102 de 2025 está para discussão e votação. Peço aos excelentíssimos vereadores para poder votar novamente. Vereador Aloysio, realmente um detalhe que remete ao turismo. Inclusive, eu sempre disse, né, não é de hoje, que se nós observarmos, como o vereador Jackson disse, na divisão de recursos, né, a infraestrutura, no que afeta o turismo, ela pode sim ser buscado os recursos nessas áreas, seja nos ministérios, ou com qualquer órgão que seja voltado para a parte turística. E está aí uma oportunidade de ir em busca de recursos para fomentar o turismo. Eu acredito que em boa parte da infraestrutura que afeta o turismo, é exemplo de São Gonçalo, teve toda aquela rodovia construída para poder melhorar o turismo religioso. E dá uma oportunidade para o prefeito ir em busca desse recurso, se não tiver no município, porque o recurso próprio do município ele serve para comprar isso, para fazer investimento na saúde, na educação, que a educação não precisa, graças a Deus, a educação do nosso tem muito recurso. Então, se gerir bem, se tiver planejamento, como ele sempre dizia que deve ter, consegue. O senhor está de parabéns, ter esse olhar atento. Obrigado, vereador, pelo apoio. A indicação número 102 de 2025 está aprovada por unanimidade. Essa primeira secretária dá continuidade. A indicação de número 111 da vereadora Isabel Cristina, de pauta. Indicação de número 112 de 2025. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal, Leandro Varela, que seja realizada a construção de uma creche municipal na comunidade de Piquiri,
tendo em vista que a unidade existente, além de ser antiga, não possui estrutura suficiente para atender de forma adequada a crescente demanda da população local. De autoria da vereadora Valesca Alice. Vereadora Valesca, deseja justificar? Sim, presidente. A creche Maria do Carmo, localizada na rua Otávio Lima, ela é existente há mais de 40 anos. Sabe quantas vezes essa creche passou por reforma? Pouquíssimas. Sabe a estrutura de creche que ela tem? Nenhuma. Aquela creche não tem estrutura nenhuma de creche para atender às demandas locais. O meu pai já estudou lá, a minha mãe já estudou lá, eu já estudei lá. E ela passou por reformas pouquíssimas vezes. Ano passado, meu irmão que estudava lá, teve o arraiá, e fizeram o arraiá em uma lombada enorme, a ponto de uma criança cair, quebrar o braço. Aquilo dali eu fiquei revoltada. Uma creche onde as crianças têm uma recreação de maneira livre, obviamente com professoras acompanhando. Mas aquilo dali foi extremamente perigoso. Parece que tem o dinheiro para a reforma dessa creche, mas uma reforma só não basta. É necessário uma nova creche para a população de Piquiri. É necessário. Aquela creche não tem estrutura nenhuma para atender as demandas locais. Não tem estrutura nenhuma. Inclusive, eu convido até os vereadores a fazerem uma visita naquela creche, para vocês verem de perto como é a estrutura local. Obviamente, ela está passando por algumas reformas, mas reforma só não basta. É necessário outra. A população merece outra creche, que, inclusive, durante muitos anos, vem apresentando esse pedido. A gente precisa de outra creche, a gente precisa de outra creche. E não foi isento esse pedido agora. Chegaram para mim dizendo, Valesca, aquela creche dali está impossível. As mães que todos os dias vão pegar os seus filhos na localidade reclamam da mesma coisa. A gente precisa de outra creche. Isso daqui não tem estrutura nenhuma para atender essa demanda. Então, eu peço aos senhores vereadores que tenham um olhar atento diante dessa demanda, diante desse pedido, que não é um pedido meu de vereador, é um pedido da população. São as mães que todos os dias vão ali deixar seus filhos, que vê a estrutura da localidade e vê que aquilo dali não está mais servindo. E se passar por uma reforma, que bom, que passe por uma reforma. Mas é necessário outra creche. Muito obrigada. A indicação de número 112 de 2025 da vereadora Valesca Alice está para discussão e votação. Vereadora Valesca, parabéns pela indicação, belíssima indicação. Piquiri hoje conta com mais de 8.000 habitantes. Isso. Consequentemente, você tem uma demanda muito alta da população infantil. Então, há sim a necessidade de uma nova creche naquela comunidade. O que me chamou a atenção na sua fala foi que é uma creche que tem mais de 40 anos. Então, convenhamos, meus colegas, se a creche tem mais de 40 anos, ela foi projetada para aquela época. A época atual é totalmente diferente. Sabemos disso. Até os projetos das creches, quando chegam em nossa cidade, em outras cidades aqui, elas já vêm com croquis, né, que chamam, da sua construção voltada para a atualidade. Então, realmente, necessita sim, se possível, como está sendo realizada a reforma, mas se for possível a construção de uma nova, com certeza vai ajudar bastante toda a população e as famílias de Piquiri agradecem. Parabéns mais uma vez. Belíssima indicação, vereadora. Vereadora Valesca, obviamente, eu sigo a votação favorável à cultura e ao mesmo tempo que torço que essa creche ela de fato construa. A senhora terá que dobrar no pedido junto ao Poder Municipal, Secretaria de Educação, e até o presente momento, a gestão sequer quedou a findar
a reforma em 2 colégios. Começou no início, inclusive, a senhora é feliz a propor dizer que eu torço que aconteça. A senhora tenha êxito, nós iremos aprovar sua indicação, certamente por unanimidade. Do jeito que está indo, a senhora terá um pouco de dificuldade para ver concretizado o desejo. Voto sim, porque é uma válida, né? E a realidade mudou. Quando ela foi feita, construída 40 anos atrás, nós tínhamos população, vários, obviamente, lógico, menor que hoje. A população mudou, a demanda é grande, tem que se fazer realmente uma nova. Agora, é contar com, eu não diria, a sensibilidade do poder público municipal, pressionando a questão do orçamento, com a obrigatoriedade de execução. Parabéns, voto poderia ser diferente se favorável. A indicação da vereadora Valesca Alice está aprovada por unanimidade. Vou entrar agora na questão da ordem do dia. Peço aos vereadores fazer uso. A última sessão foi pedido ao vereador Aloísio que o nosso tempo fosse alterado, né? A casa era apenas 3 minutos. Um acordo que tem entre os vereadores e a casa continuou com esse tempo, mas não vejo problema nenhum de o tempo ser alterado para 5 minutos. Então, cada vereador que deseja fazer uso da palavra terá 5 minutos. Vereador Aloysio Hermínio, à vontade. Obrigado, Excelência. Quero dirigir a noite de hoje a você, população de Canguaretama, sendo que qualquer atitude e ato que eu, Aloísio, vereador, que estou vereador, venha a tomar, vocês serão consultados. Quem guia o meu mandato, primeiro é Deus e depois o povo de Canguaretama. É você que está me assistindo, porque é você que custeia o pagamento, meu pagamento. Você é quem paga o subsídio. Sai do seu bolso. A você eu devo satisfação. Qualquer atitude que eu venha tomar, eu vou estar informando a vocês. Como também eu quero dizer que as minhas indicações postas nos últimos meses são totalmente indicações que ela beneficia diretamente você, principalmente os vulneráveis. Agora, a execução dessas indicações, elas dependem exclusivamente da vontade do gestor. Gostaria muito de ter a caneta de ser administrador do orçamento do município para fazer o que vocês merecem, o que vocês precisam.
e o que vocês têm direito, porque eu conheço a sua realidade. Eu sou da sua origem. Mas eu tenho certeza que incessantemente, diuturnamente, trabalharei, buscarei, usarei a minha palavra nesta casa e na tribuna em prol de vocês. Não só dos vulneráveis, mas de toda a classe, de toda a categoria profissional aqui de nossa cidade. Os comerciantes que estão abandonados pela falta de política pública advinda do poder municipal. Com isso, nosso município ele não consegue se projetar nem estadualmente, nem nacionalmente. Isso eu vou brigar durante os 3 anos e meio que me resta aqui nesta casa, para que essas políticas públicas elas sejam implementadas. E dizer que nós temos a obrigação, nós vereadores, porque esta casa ela é independente, os poderes são independentes, o executivo, legislativo e judiciário devem trabalhar de forma harmônica, como diz a Constituição Federal, a Carta Magna que rege a população, que rege os costumes, direitos e obrigações dependentes, porém nunca submissas. E esta casa não é submissa a nenhum poder. Ela é harmônica. E eu, como vereador, não sou nem serei submisso a um poder, a nenhum poder. Lutarei arduamente na busca de melhorias para você, população de Canguaretama. Todos os segmentos, o trabalhador rural, o pescador, a dona de casa, o empregado, o desempregado, o comerciante, o professor, o empresário. E farei da minha estada nesta casa uma arma de batalha. Talvez não consiga tudo o que eu quero, porque eu não tenho o poder de trabalhar o orçamento, de gerir, de dividir, de aplicar. Mas eu vou cobrar essa obrigação de quem o tem, que no caso é o gestor municipal. Quando não faz, não é porque não tenha recurso, é falta de vontade, porque quando a gente quer, a gente faz. Muito obrigado. Vereador Jackson. Votado. Eu queria, como foi dado hoje aqui na plenário, falando um pouco sobre a festa, né? Queria aproveitar o momento para parabenizar nosso prefeito por resgatar de novo em nossa população o brilho nos olhos e ter um Santo Antônio do Povo realmente como o povo merece. Foram 4 dias de muita festa. Eu via quando a gente estava andando no meio do povo, e aqui eu também quero aproveitar o momento e parabenizar os vereadores que estiveram presentes, né, no evento, belíssimo evento. Senti a sua falta, Luiz, nesses 4 dias, porque esses foram 4 dias de festas, uns eventos muito produtivos, muita economia da cidade, ela girou. Não eram pessoas que iam para o comércio comprar roupas novas, sapatos novos, né? Os vendedores venderam bastante, porque foi muito bom, lotou, literalmente lotou esses 4 dias de festas. Quanto à questão do recurso, que todo mundo bate muito na tecla aqui, os nobres vereadores sabem muito bem que os recursos eles vêm destinados a determinadas pastas, que devem ser gastos naquelas pastas. Eu não posso usar o recurso da saúde numa festa. Posso? Não posso. Né? Então, se ele veio para ser realizado aquele evento, que seja feito da forma que foi feito. Um evento realmente que faça jus à sua grandeza, como foi feito. Então, parabenizo aqui, não só o prefeito Leandro, por ter essa coragem de resgatar o Santo Antônio do Povo do jeito que o povo merece, como também ao secretário de eventos, Guga, porque ali foi corajoso, viu? Realmente ele fez um pensamento, eu até vi nas redes sociais, muita gente criticando a ornamentação da praça, sem antes mesmo dela estar pronta. Achei muito interessante, mas depois ninguém veio, aqueles que criticaram não vieram nenhum para elogiar. Acho bonita essa atitude, né?
A gente critica antes, porém depois ninguém vem, como muitos dizem, eu quero que a cidade faça uma crítica, eu quero que a cidade cresça, faça isso, aquilo, mas ninguém vem depois elogiar quando ela realmente está pronta, como está. Eu vi muitos elogiando, mas aqueles que criticaram não ficaram calados, né? Então, quero fazer esse atento a essa pequena situação. Nobre Luiz, ele falou um pouco sobre a demora nas escolas. Eu acho que são mais de 8 escolas sendo reformadas ao mesmo tempo. Não sei se o senhor teve a oportunidade de visitar o José de Carvalho e Silva, uma escola que há mais de 18 anos, se eu não estiver enganado, salvo engano, não tinha uma reforma desta grandeza. Então, uma reforma dessa você não termina em 5 meses. Você leva um bom tempo. Né? Então, todas as escolas estão sendo preparadas e o intuito é que elas já comecem o ano ou que terminem o mais rápido possível para que seja devolvida aos seus alunos realmente de origem. Então, eu quero aproveitar esse momento e parabenizar a coragem que o prefeito teve em 5 meses, ter essa disposição de realmente fazer aquilo que poucos fizeram. É encarar, se o recurso veio para realmente fazer, que seja feito. Então, eu quero aqui parabenizar o prefeito Leandro por esse olhar pela educação, como está tendo, por resgatar a cultura, como teve esse resgate, certo? Então, aqui ficam meus agradecimentos a todos os envolvidos nessa festa. E por hoje, sim, aproveitando o momento, queria só fazer um agradecimento. Eu ia fazer na tribuna, no tempo de eu me inscrever. Eu estive presente na semana passada, lá no IFRN, a convite do diretor Flávio. E para mim foi uma honra conhecer as ofertas de cursos, o planejamento que eles têm de previsão para um futuro próximo aqui para os estudantes de Canguaretama. E mais uma vez, como eu disse aqui na tribuna uma vez, me deixa muito triste em ver que os jovens de Canguaretama, eles ainda não conseguiram enxergar. Nós temos uma instituição federal, um Instituto Federal em nossa cidade, que precisam ter esse olhar atentos para poder chegar cada vez mais jovens ao nosso instituto, que pertence a Canguaretama, né? Onde outras cidades ele possui até um maior número de estudantes do que a nossa própria sede. Então, eu queria aqui aproveitar e solicitar aos estudantes. Eu sei que está faltando, foi uma solicitação minha aqui, de um curso de capacitação que, por sinal, já está sendo implementado pela Secretaria de Educação aqui no nosso município, um curso de capacitação para o IFRN, totalmente gratuito, e que em breve também foi um pedido meu aqui na casa, espero que seja atendido pelo prefeito Leandro, e também venha ser realizado um curso preparatório para o Enem. Tem mais. Vereador Vinícius, vontade. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e população que nos acompanha pelas redes sociais. Primeiro, parabenizo o vereador Jacques pela colocação ao IFRN, também sempre acompanhei o trabalho do professor Flávio. Ela sempre teve curso de capacitação. Eu acho que hoje nós temos profissionais na área de instalação de placas solares, que é um profissional difícil no Rio Grande do Norte, e hoje nós temos formado pelo IFRN. E são 40 vagas, não é processo não é prova para você entrar, é realmente por inscrição. E é muito bacana o trabalho que o diretor Flávio vem fazendo naquela instituição há muitos anos. Eu não podia deixar de dar uma olhada para essa questão da reforma que o vereador Aloysio tinha dito. Realmente eu também tenho observado a mesma coisa. Lembrando que a reforma de José de Carvalho e Silva foi aprovada na legislatura passada, um valor acho que de R$1 milhão, ou era R$1 milhão e alguma coisa. E os recursos da educação, como eu já disse, eles são realmente recursos muito bons. São muitos recursos que devem ser geridos de forma correta. E o prefeito ele teve ainda um adendo, uma situação melhor. O terço de férias, que era para ter sido pago em janeiro, foi pago em dezembro. Então existe mais esse saldo. Eu observei essa semana que a obra acho que passou um dia ou foi 2 parado, não sei o porquê. Mas realmente eu vou solicitar à secretaria dessa casa que prepare um ofício solicitando à Secretaria de Educação a relação de gasto dessas reformas. Eu estarei aqui amanhã pela manhã para fazer a assinatura desse ofício. Nós temos 7 assessores no organograma, eu creio que tem alguém disponível
para fazer essas documentações. O relatório de gasto para a gente entender como é que estão sendo pagas essas medições e até inclusive dar o suporte necessário à população e pedir para que a secretaria solicite à empresa que instale a placa das obras, com os valores, com o prazo de início, com o prazo de término, porque é lei, tem que ter. Eu também fiquei sem entender, vereador Aloysio, cidadão de Canguaretama, esse jogo de cadeiras de secretários que estão ocorrendo, que estão acontecendo. Realmente, eu espero que não se esteja buscando jogar a responsabilidade dos problemas que estão tendo na cidade para os secretários, porque a gente sabe que a última caneta, a última assinatura, quem decide tudo é o prefeito. Inclusive, né, eu escutei alguns boatos, algumas queixas, eu espero que não seja verdade, né, que as pastas que têm recurso, alguns secretários não estavam tendo acesso aos recursos dessas pastas. Então, se isso realmente for verdade, que eu espero que não seja, que esses secretários também se atentem a isso, porque eles são responsáveis pela execução e pelo uso desses recursos. Então, realmente, se isso estiver acontecendo, é muito perigoso para cada CPF dos secretários, porque o prefeito responde, mas o secretário responde solidariamente. Com relação aos transportes dos nossos municípios, eu tenho recebido muitas reclamações de vocês. Então, também faço uma solicitação para que se realize um ofício, para que se faça um ofício à Secretaria de Transporte, para a gente ter a informação de quantos veículos temos no município, próprios e locados, né, e destinados a quais secretarias. Porque existe uma reclamação dos transportes da saúde. E eu notei que mesmo com aquelas licitações emergenciais que aconteceu, né, de manutenção de veículo, com a exposição que o prefeito fez dos carros, os veículos ainda se encontram sucateados. E as ambulâncias do município ainda não foram reformadas. Então, se propõe a fazer, que realmente faça. E a gente precisa saber como esse dinheiro está sendo gasto. Então, eu também vou pedir a cópia dos processos licitatórios que foram feitos de forma emergencial no período de janeiro, fevereiro e março. Sem mais, senhor presidente. E só um adendo, vereador Jackson, eu não lhe dei parte porque foi uma das pautas da sessão passada, não cabe parte. Eu entendi. Só por isso. Vereador Fábio Nunes, fica à vontade. Boa noite, senhor presidente, ao qual cumprimento aos nobres vereadores. Boa noite àqueles que se encontram na galeria e todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Analisando aqui atentamente, né, as indicações de hoje, todas de extrema importância. A indicação do vereador Jackson, que fala sobre a substituição das casas, né, as do vereador Aloysio, todas duas de extrema importância, que fala sobre a climatização, a substituição, né, dos bancos, e a da vereadora Valesca. Todas indicações com o mesmo propósito, que é trazer melhor qualidade de vida para o povo. Destacando essa do vereador Jackson, né, uma indicação que, inclusive, na legislatura passada, passou-se um projeto aqui na casa, já se aprovou, se não me engano, foi 27 casas, salvo engano, né, vereador Vinícius? 25? 27 casas já estão aprovadas, né? Em conversa com o prefeito, ele, através de emendas parlamentares, ele quer dobrar essa quantidade de casas. Espero que isso ocorra o mais breve possível. Essa indicação também de Valesca, né, que ela pede a construção ou ampliação da nova creche, né, enaltecendo a sua fala, vereador Aloysio, que fala que há 40 anos, né, uma projeção de 40 anos que, além de ser outro público, né, há 40 anos atrás, a gente tem que ver também a faixa etária da idade, que naquela época, alunos eles iam para a sala de aula, a partir, se eu não me engano, era 6 anos de idade. E hoje, a partir dos 2 anos, né, então isso aí automaticamente já aumenta a demanda, né? E quero só reforçar para vocês, a nós, né, vereadores, que
é uma prerrogativa nossa, além de indicações, requerimentos e projetos, também irmos em busca de recursos com nossos deputados, né, para que venha a ajudar, né, nessas nossas indicações, nesses pedidos de requerimento, de projetos, que o próximo ano é um ano de eleição e o nosso candidato ele vai vir aqui atrás de voto. Então, é a vez da gente também pedir a eles um recurso, né, para quando ele chegar aqui em uma localidade, a gente dizer, esse candidato, ele mandou esse valor, esse recurso para nós. Então, por isso que eu estou pedindo o seu voto. Então, essa é uma prerrogativa que eu quis destacar aqui para nós, que a gente solicita muito, né, o poder municipal, traga recurso, sabendo que isso também é uma prerrogativa nossa, em busca de recurso para ajudar, né, o nosso município. E falando atentamente também sobre a festa, né, que realmente foi um sucesso. Foi bom, foi muito feliz, Jacques, quando ele destacou que no início da festa, né, teve muita crítica e o tamanho, né, grandioso do evento, de forma espontânea, acabou com todas as críticas. A gente do meio para o fim não viu mais essas críticas pelo tamanho que foi o evento. Então espero que o próximo ano, né, seja do mesmo jeito ou melhor. A gente sabe o quanto foi bom para o município, o quanto girou a economia do nosso município. Teve um menino de uma barraca que disse que há 4 anos ele não abria, aí abriu os 4 dias. E a gente é bom dar nome aos bois, né? Não foi outro, foi Sérgio da Cigarreira. O dono da Polo Clube, ele disse que vendeu todo o seu estoque, ele disse que ficou surpreso com tamanha, né, o aumento das vendas nesses 4 dias de festa. Então, eu quero parabenizar, além do prefeito, a secretaria envolvida, né, principalmente a secretaria de... Isso, teve várias, né, na verdade teve várias secretarias, principalmente a de evento, né, que promovida pelo nosso amigo Guga, né, Guga Tech. Então, que venha muito nas festas, a gente se ajuda, é cultura, ajuda no turismo e principalmente na economia do nosso município. Sem mais, senhor presidente. Fazendo aqui minhas considerações finais, poderia também deixar de falar sobre o Santo Antônio do Povo. Estive presente os 4 dias, fiz questão de estar no meio do nosso povo e vi o povo de Canguaretama sorrindo e um povo feliz. Há muito tempo eu não via essa alegria. E uma festa que poucos casos de uma confusão ou outra, foi em paz. Segurança foi redobrada, muito organizado. Fiquei muito feliz de ver nossa cidade ser falada na região toda, até na própria capital. E o que eu mais fiquei feliz no nosso evento foi principalmente dar vez aos artistas da terra. Os artistas de Canguaretama, vários deles teve a oportunidade. Geraldo Sanfoneiro, Felipe Ferreira, Joyce Moraes, João Paulo Iafarra, GW, Ney Potiguar, Ítalo Gladiador, todos esses artistas é nosso, é da nossa terra. Então, fiquei muito feliz de ele ter tido a oportunidade. Cada dia tem um artista da terra diferente. E foi colocado no meio das atrações maiores, porque teve outras oportunidades que colocavam todos os artistas no dia só da terra. Então, não trazia o público para que pudesse prestigiar eles ainda melhor. Então, foi um tiro muito certo a todos os envolvidos. Também parabenizar todos os vereadores presentes, o vereador Vinícius, até cumprimentei ele na festa, vereador Júnior, né? Companheiro dos 4 dias de festa, Fábio, participamos 4 dias, vereadora Simone, mesmo doente, mas apareceu no sábado, no último dia, vereador Jacques esteve com a gente 3 dias de festa, Isabel, que hoje também não pôde estar presente, prestigiou os 3 dias de festa. Só senti falta do meu amigo Aloísio. Só senti falta do meu vereador Aloísio,
vai estar presente e é importante os vereadores participarem de nossa festa. É importante a gente realmente abraçar o nosso povo. Então, mesmo que seja uma festa, a gente, como vereador, a gente, mesmo na festa, o povo chama a atenção, fala alguma situação para melhorar a cidade, dá os parabéns, isso é muito bacana. E política se faz assim, no meio do povo. Então, eu ficava me questionando. Eu vi uma cidade como Vila Flor, uma vez no ano, faz uma festa grandiosa. E Canguaretama, com tanto potencial, não tinha nada. Então hoje eu estou muito feliz de realmente Canguaretama fazendo essas festas, trazendo os artistas a nível nacional. Então, e que cada ano venha a melhorar. A gente não pode regredir. Independente, vereador Aloysio, que um valor de um artista foi 80, 100 mil, enfim. Quando se fala de atrações a nível nacional, e a gente está numa época junina, os valores são mais altos mesmo. Né? Quem contrata banda sabe muito bem como é que funciona. Então é importante então, que o nosso Santo Antônio do Povo, a cada ano, venha melhorar. O povo de Canguaretama merece. Falar também sobre a emenda, né, que o nosso prefeito Leandro conseguiu, 400 mil reais, né, e que o povo lá do Jiqui comemorou, estão vibrando, e é promessa dele, já está nas redes sociais, que o postinho, né, o Jiqui 2, será reaberto. Então, estou muito feliz com essa notícia. Aquele povo lá está adiante, né? Já estão com a documentação ok e vão começar lá a grande reforma lá para que esse postinho possa ser reaberto. Então, estou muito feliz com essa notícia. Também quero falar sobre a questão do impacto financeiro aqui da nossa Câmara. Sempre é feito um estudo e a gente está adequado, respondendo até a pergunta do vereador Aloysio, que eu esqueci de falar a ele. Não se preocupe, vereador, viu? A gente está dentro do orçamento, do impacto financeiro da nossa Câmara. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai cada vez mais crescer e progredir dentro da nossa Câmara Legislativa. Sem mais, declaro encerrada a 16ª sessão da Câmara Municipal de Canguaretama. Muito obrigado a todos.